Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, retornando para fazer uma análise, uma resenha do que foi o último ato do bolsonarismo antes da figura do inelegível ir para a cadeia. E todas as coisas que nós abordamos no nosso encontro anterior, elas se confirmaram. Foi um encontro melancólico com doses ali de suspeitas de alcoolismo de algumas pessoas que estavam ali no palanque e muita exploração da fé de pessoas incautas que ainda estão acreditando nesses vigaristas, nesses criminosos o tempo todo, que se colocou ali de representante que tinha o título de pastor, pastor senador, pastor deputado, enfim. Mas tem uma coisa muito interessante, né, que vale a pena a gente relembrar aqui da entrevista que eu fiz com o ex-deputado Julian Lemos, que esteve muito próximo ali do núcleo do Bolsonaro. Que nesse meio ali da direita, do bolsonarismo, não tem ninguém que confia em Bolsonaro. Ninguém gosta de Bolsonaro, ninguém tem uma relação pessoal com Bolsonaro. E Bolsonaro também não confia em ninguém, ele não tem nenhuma relação pessoal, ele é uma pessoa absolutamente má, e como toda pessoa má, como diria Sócrates, o mal atrai o mal. Uma pessoa má não pode ser feliz, porque, segundo Sócrates, né, o mal enxerga no outro o mal também. Ele está o tempo todo desconfiado, o tempo todo achando que vai ser traído, que sofrerá uma rasteira, uma infidelidade qualquer. Enfim, esse é o universo que estava ali hoje nessa manifestação. E, objetivamente, o que poderia redundar essa manifestação em relação aos processos que a Orcrim de Bolsonaro está respondendo? Será que essa gente ainda acredita que lá de fora do nosso país acontecerá alguma coisa? Bom, muitos falaram nos seus momentos ali, no microfone, em milagre, estão torcendo para milagre, só que não vai ter milagre não. Muitas coisas aí mostram que essas pessoas têm que tirar logo o cavalinho da chuva, aqueles que já estão com o cavalo bem ensopado, mas ainda não desconfiaram do que está acontecendo, né? Bom, eu vou trazer aqui algumas cenas muito interessantes aqui com vocês, vou abordar também uma outra questão importante dos grandes jornais de hoje, mas antes de mais nada, é fundamental, em primeiro lugar, convidar você, que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. São formas de você impulsionar o nosso portal para chegar a mais pessoas com você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que eu sempre deixo ali o link no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Bom, antes de entrar aqui na cerimônia, ou no evento, né, de despedida, no Federer, foi um negócio melancólico, né? Os jornais de hoje estão levantando algumas questões que apontam para pancadas contra o governo Lula. Gente, como qualquer analista poderia prever, né? As classes que estão comandando o sistema financeiro, o rentismo aqui no nosso país, os grandes grupos econômicos ligados a grupos internacionais, eles, enfim, dão governabilidade a qualquer governo, desde que esse governo atenda as expectativas de eles ganharem mais dinheiro. O governo Lula, o Lula sempre teve a ideia que era possível fazer um governo do ganha-ganha. Olha, vamos contemplar aqui esses setores, não vamos ter guerra com eles, e vamos pegar uma parcela do orçamento e vamos tentar aqui fazer algum tipo de justiça social. Só que isso não funciona, porque essa gente está ficando cada vez mais gananciosa e o avanço da extrema-direita no mundo, sempre a serviço do acúmulo do dinheiro, não só no Brasil, mas também fora do nosso país, essa gente está querendo mais, mais e mais. Quanto mais eles puderem espoliar povos que nem como o povo brasileiro, eles farão isso. Então, manchete do Jornalão hoje. Impactos no dia a dia. Falta de dinheiro já impõe sinais de apagão na máquina pública. Então já estão sinalizando que o governo Lula vai ter problemas em função do modelo, que é o modelo que eles impõem que seja seguido pelo atual governo, mas eles querem espremer mais. Então a perspectiva é de ter algum problema. E a persistir a taxa de juros de 15%, comandada ali pelo Galípolo e os outros representantes de banqueiros que estão no Banco Central, nós teremos de fato uma anomalia aqui no nosso país. Embora os indicadores econômicos continuem ainda muito favoráveis,
comparados com outros governos anteriores. A taxa de emprego no nosso país está alta, o desemprego está baixa. Nós estamos tendo a arrecadação no nosso país está crescendo, nós temos indicadores sociais que estão melhorando, enfim, tem vários pontos, mas isso tudo não serve para essa gente. E no editorial eles capricham, repetem aqui aquilo que eu já comentei com vocês, né? Bomba fiscal. Exige ajuste de 3% no PIB. Cálculo do Banco Mundial deve orientar executivo e legislativo em programa para conter dívida pública. Como eu comentei com vocês já 3 dias atrás, quando eu li a publicação do Banco Mundial, eles querem espremer mais o nosso país. E o Banco Mundial, desde 1946, é dirigido por norte-americanos. Em regra, banqueiros norte-americanos. Aí eu pergunto para você, você acha que o Banco Mundial está querendo implementar algum tipo de política pública aqui no nosso país para benefício do povo brasileiro e não benefício dessas próprias pessoas que estão estruturadas ali comandando o Banco Mundial? Bom, então essa é uma questão. Daí a gente chega aqui no evento do dia, né? Número é menos importante, diz Malafaia antes de ato na Paulista. Claro que ele estava prevendo também, eles convocaram e estavam vendo as adesões, desde que o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes para ser o vice dele. Enfim, a corrosão está muito grande, só estão indo mesmo aquelas pessoas que, enfim, estão tomadas por um sequestro de seita, né, na cabeça delas. E o interessante é sempre isso, muitas bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. Olha, se você tiver com algum amigo que ainda seja bolsonarista, enfim, avisa para ele o seguinte, ele não é judeu. Evangélico aqui no Brasil não é judeu. Evangélico aqui no Brasil, em Israel, é um zero à esquerda, não significa absolutamente nada. Então, avisa para essas pessoas porque elas podem ter decepções muito grandes se elas forem passear em Israel. Uma delas é essa aqui, o senhor deputado Hélio Negão com a camisa aqui com a estrela de Davi, né, homenageando Israel. Senhor deputado, se o senhor, mesmo com essa camisa, andar ali pertinho da faixa de Gaza, não é pertinho não, alguns quilômetros, ou ali alguns quilômetros da Cisjordânia, ali perto da divisa da cidade, né, de Israel, de Tel Aviv, o senhor não anda 100 metros, o senhor vai ser alvejado, o senhor vai ser morto na hora. Então, seria legal o senhor fazer uma consulta, né, para saber se o senhor está usando. O senhor está usando a camisa, o senhor Hélio, como se o senhor fosse uma pessoa lá da época da escravidão, fazendo propaganda do seu escravizador, do senhor de engenho. Tem alguma coisa errada aí, seria interessante o senhor tomar uma chacoalhada para não ficar fazendo homenagens àqueles que exatamente não têm a menor simpatia por pessoas como nós brasileiros, como pessoas não ligadas ao Estado de Israel. Bom, então eu queria fazer esse registro. Daí a gente vem nas coisas, né? Esse Gustavo Gás, gente, olha só, foi um troço patético, uma despedida melancólica mesmo. Último jogo de campeonato, quando o time está rebaixado. Então só tem melancolia por todos os lados. Mas aí tem a melancolia patife. Esse Gustavo Gás fez um discurso em inglês. Olha só que coisa, gente. We are once again on the streets to fight for our freedom. Our country is on the brink of becoming a dictatorship. But this man is fighting it. This man... E o Bolsonaro que nem uma múmia paralítica, né? Vocês que são mais da minha época devem ter assistido os programas de humor, né? Que tinha o Agildo Ribeiro e tinha a múmia paralítica. Olha só, Bolsonaro, a múmia paralítica, né? Não estava entendendo nada em inglês que estava sendo falado pelo Gustavo Gás. And is giving his life for all of us. Gente, é muito patético isso, né? É melancólico, né? Aí, mas veio mais, né? Aqui ó, só para lembrar, né? Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers. Isso aí, o Dias Gomes, no Bem Amado, satirizando esse complexo de vira-lata de pessoas querendo ser mais americanos que os próprios norte-americanos. Uns estão se achando judeus e outros se acham norte-americanos. O senhor Gustavo Gaia, o senhor em outras circunstâncias só ia ser algemado e mandado num avião de volta para o Brasil se o senhor pisasse nos Estados Unidos, né? Mas é o seguinte, uma das coisas mais engraçadas foi essa participação aqui do Magno Malta. Gente, ele estava meio virado no giraia. Senador Magno Malta, olha, tá difícil esconder algumas coisas aí, o senhor tem que procurar um tratamento, tá? Olha só como é que a criatura se apresentou, vamos lá.
Cala a boca, já morreu. Quem manda em minha boca sou eu. A senhora tá rindo aí, ela percebeu, hein? Patriota aí percebeu que você tá percebendo também, hein? Em 2026, teremos de volta o capitão. Todo mundo que vem grita, volta Bolsonaro. Mas não tem outro grito, não tem uma outra maneira. Todo mundo tem que ser receptivo, todo mundo tem que repetir, repetitivo. No 3, eu quero que vocês gritem isso, porque a eleição de Bolsonaro significa que nós estamos... Gente, o Tarcísio ficou meio ali de longe. O Malafaia chegou umas 3, 4 vezes ali na orelha dele e falou assim, porra, chega, Magno, chega, já deu, já deu. E ele agarrado ali, virado na giraia. Com Israel! O Malafaia acabou de falar com ele ali. Já deu, já deu. Nós não temos ditadores, nós não amamos ditadores, nós amamos Israel. Esse país está alinhado com o Hamas, está ramado, ele Tá ramado, tá ramado. Ai, está meu alinhado Deus. com China, com a Cuba, com Com a Cuba. Com a Cuba, a Cuba da cozinha, né? A Cuba do banheiro, né? Hezbollah, com o Irã, com todos os tipos de O Malafaia não tá se aguentando ali, gente. Tá querendo empurrar ele lá de cima. criminosos desse país. Bolsonaro voltando, Netanyahu está de pé, o Trump está de pé. Trump, eu não sei falar inglês, só Bolsonaro que sabe. Ah, o Bolsonaro sabe falar inglês. É um poliglota total. É. Mas Trump, A cara do Bolsonaro aqui, gente. Olha a cara da criatura. os Estados Unidos podem nos ajudar. Deus abençoe essa pátria. Nós não estamos na revanche. Vou encerrar, presidente. Nós não estamos aqui para destilar ódio, porque a Bíblia diz, pastor Silas, que a ninguém deveis nada, exceto o amor. Gente, chega, né? Já deu aqui, porque teve mais coisas lá. Vamos acelerar aqui pra gente pegar outras coisas. Aí o Tarcísio fez a propaganda dele mesmo ali, atacou o governo Lula de uma forma descarada, falando um monte de mentiras. Essa é uma figura perigosa. Só que não atacou o ministro Alexandre de Moraes, não fez crítica ao Supremo Tribunal Federal, e ele levanta suspeitas com a própria direita, por ser uma pessoa que está tendo essa posição de não fazer aquilo que eles querem, né? Mas praticamente ele enterrou o Bolsonaro ali também. Jogou o Bolsonaro, quase que ele jogou aqui mais uma vez com essa cara de múmia paralítica. Gente, impressionante. Bolsonaro deve ter tomado algum troço também, né? A coisa era essa aqui, ó. O Brasil não aguenta mais o gasto desenfreado. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais a política de campeões nacionais, porque eles voltaram. E aí atacou o governo, só não falou do Lula, né? Então isso merece também, né, gente? Por isso que eu tenho falado com vocês aqui, ó. Então uma coisa não vai ter como o presidente da República não vir para esse tipo de embate. Está sendo atacado por todos os lados, vai ficar malocado, cercado dentro do governo. E não tem desculpa não, gente. O Lula tem muita vitalidade. O que ele está gastando de energia para ir para uma série de eventos poderia estar sendo preservado para ter encontros via as redes sociais, via comunicação, rede de televisão, rede de rádio, para explicar uma série de coisas, né? E rebater esses criminosos. Mas aí teve ali o organizador do evento, né, que deu umas também que merecem alguns comentários aqui. Vamos lá. Acaba de condenar, na sexta-feira, ele condena um cara a 18 anos de cadeia porque sentou na cadeira dele. Malafaia, esse jeitinho de falar nós não conhecíamos, né? Não ficou condenado por 18 anos porque sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, porque acreditou em canalhas, em bandidos e picaretas da fé e foi lá para destruir a nossa democracia, foi lá para servir de massa de manobra para vigaristas, para depois ficarem fazendo esse discurso aqui. Que, foi condenado porque sentou na cadeira. Manda alguém sentar na cadeira do Trump, do Putin, do Xi Jinping, para ver o que acontece nesse país. As bandeiras de Israel, dos Estados Unidos, né? Vai chovendo bandeira de Israel. Olha, mais uma vez, tá? Você que tá com bandeira de Israel, você não é judeu, tá? Só para te avisar. Bom, e aí é o seguinte, aí para ir para o nosso fechamento, acho que dá para pegar aqui mais uma fala da criatura aqui. Vamos ver. Fala, criatura. E já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério sobre as eleições. Sabe por quê?
Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se... Ah, pastor, ai, que coisa, né? O senhor parece mesmo um cristão, um homem de Deus. Seu vocabulário é um vocabulário que leva essa tranquilidade, essa paz para o coração das pessoas, né? vende. Gente, eu ainda não sei o número que a USP aí, o pessoal vai dizer quantas pessoas estiveram lá. Não, pode cravar aqui, tá? Pode anotar. Será o menor número das manifestações dessa gente toda. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Ah, eu concordo. E Bolsonaro ali de múmia Por paralítica, isso que né? na eleição de 2000... Pronto. E aí, seguinte, aí o Bolsonaro falou, não vale a pena a gente comentar aqui, não teve nada de excepcional, só foi o chororô, chorando, lamentando. Enfim, ele percebeu que não tem jeito, vai pra cadeia. E com essa constatação, a gente fecha aqui a nossa resenha desse domingão, voltando amanhã. Gente, olha só, terça-feira, 10 horas da manhã, vou fazer uma live aqui com Lindbergh Farias, líder do governo na Câmara, e eu vou perguntar coisas aqui que vocês têm mandado já nos comentários aqui no nosso portal, tá bom? Vamos fazer aqui as nossas observações juntos, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!